Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre teste de hipótese para a média, no caso em que a variância populacional ela é desconhecida. É o caso mais real, mais prático que existe, né? Quando a gente deseja testar a média de uma população em que a variância populacional também é desconhecida, ok? Então, como a gente já tem uma boa base teórica sobre como realizar teste de hipótese, nós vamos ver um problema, tá? No caso aqui das receitas, sobre receitas municipais, deixaremos um exercício, que é um problema de pesos, sobre pesos. A parte teórica vocês podem estudar, né, através desse slide, e aí tem as referências bibliográficas também. Então vamos direto para o assunto, né, o tópico teste de média quando a variância é desconhecida, né? Então vamos partir do problema das receitas municipais. O que diz esse problema? Bom, estamos desconfiados de que a média das receitas municipais per capita das cidades pequenas, cidades entre até 20 mil habitantes, tá? Então, cidades pequenas e aí receitas médias dessas cidades, receita média per capita, né, dessas cidades, tá? É maior, suspeita-se que essa receita média é maior do que a das receitas do estado, que é de 1.229 unidades. Para comprovar ou não essa hipótese, sorteamos 10 cidades pequenas e obtivemos os seguintes resultados. Então, numa primeira cidade, tá, a receita média era 1.230. Tá? Numa segunda cidade, a receita média, né, uma cidade pequena, era de 582. A terceira cidade, 576 e assim por diante. Uma última cidade, 1359. Ok? Então, para facilitar os cálculos que a gente vai trabalhar nesse problema, a gente informa que a soma das observações, a soma dos valores das receitas médias per capita é igual a 13.500. E a soma dos quadrados dessas observações, ou seja, 1.230 ao quadrado mais 582 ao quadrado até 1.359 ao quadrado, a soma dos quadrados é igual a 22.335.605,50 unidades. Então, o item A. Mostre que o teste de hipótese usado com o alfa de 0,05, ou seja, um nível de significância de 5%, leva à aceitação de que a média das cidades pequenas é igual à do estado e não maior do que a do estado. Tá? No item B, você não acha estranha a conclusão quando observa que a média da amostra obtida é bem maior do que a média do estado, né? Então, como o problema está dizendo aqui que a gente vai aceitar o teste, a igualdade, né, da receita média per capita dos municípios sendo igual à receita média per capita do estado, tá? Aí pergunta se a gente acha estranho, porque a gente vai verificar que a receita média é bem maior do que do município, é bem maior do que a do estado, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Como você explicaria isso, ok? Então vamos lá. Vamos lembrar, anotar esses valores de receita média per capita dos municípios e vamos trabalhar o teste de hipótese ao nível de significância de 5% para verificar se a receita média dos municípios é maior ou não a 1.229 unidades, porque essa é a suspeita, ó, é maior do que, tá? Então vamos gravar bem isso aqui. Então, a hipótese de investigação. Vamos lá. A hipótese de investigação é o que? É sobre uma média.
Qual é a hipótese? É de que a receita média dos municípios, per capita dos municípios, é maior do que quanto? 1.229 unidades. 1.229 unidades. Então, essa é a hipótese que a gente deseja investigar e tirar a conclusão se é razoável ou não supor que a receita média per capita dos municípios é maior do que 1.229. Então, uma vez colocada a hipótese de investigação, a gente tem que estabelecer as hipóteses nula e alternativa. Ok? Então, será que é um teste bilateral? Será que é um teste unilateral à direita? Ou será que é um teste unilateral à esquerda? Bom, a dica é o seguinte: a partir da hipótese de investigação, nós observamos que a hipótese de investigação, a gente diz que a média é maior do que 1.229. Então, essa hipótese ela não está envolvendo uma igualdade, né? Não é maior ou igual. Não tem uma igualdade na afirmação, certo? Ou seja, isso aqui é uma desigualdade estrita. Como é uma desigualdade estrita na hipótese de investigação, essa hipótese vem direto para a hipótese alternativa. A média ser maior do que 1.229. Se a hipótese de investigação envolvesse uma igualdade, ela viria direto para H0, para a hipótese nula, e o complementar, né, se fosse assim, seria maior ou igual aqui na hipótese nula, e o complementar seria menor do que 1.229. Aí o teste seria unilateral. Mas como a desigualdade é estrita, então vem direto para a hipótese alternativa. Então o teste é unilateral à direita. E na hipótese nula sempre fica a igualdade. A receita média é igual a 1.229, ok? Bom, com teoria estatística, a gente precisa saber qual é a estatística de teste, né, para testar essas hipóteses. A gente quer está testando a média quando a variância amostral é desconhecida. Além disso, o tamanho da amostra igual a 10, são 10 municípios que foram sorteados aleatoriamente, a amostra é pequena. Então, a gente vai trabalhar com a estatística de teste envolvendo a média amostral. Como a amostra é pequena, né, a gente vai trabalhar com uma estatística de teste padronizada. Estatística de teste vai ser a T de student, vai ser uma T que pega a média amostral, que é o estimador da média populacional, menos a média sobre H0, dividido, como a variância populacional é desconhecida, o erro padrão da média amostral vai ser estimado pelo desvio padrão estimado, tá? Porque não conhece o desvio padrão da população, então o S, dividido por raiz de N. Se conhecêssemos a variância ou o desvio padrão populacional, seria sigma sobre a raiz de N. Mas como desconhecemos, a gente trabalha com desvio padrão. E essa estatística de teste, ela tem uma distribuição T de student com N-1 grau de liberdade. A T de student a gente já conheceu lá em intervalos de confiança. Já demos aula sobre T de student, ok? Então, sabendo disso, a gente pode trabalhar, ao invés de trabalhar com a escala original x barra, né, a receita média per capita na amostra, tá? A gente vai trabalhar com a receita média, na verdade, com a receita padronizada. Então, como a estatística de teste é T de estudos com N-1 grau de liberdade, a gente vai trabalhar com a T de student observada na amostra. A gente pode trabalhar com a média, vamos colocar assim, a média amostral. A gente pode trabalhar com teste de hipótese na escala original. Então a receita média observada na amostra é a soma dos valores dividido por N, que é igual a soma dos valores.
A soma das receitas, o total de receita foi dado aqui, 13.500. Dividido por 10 observações. E isso é igual a 1.350. Então essa é a receita média das 10 cidades. 13.500, 1.350. É uma casa decimal, né? Corta um zero com um zero, fica 1.350. Só que essa média observada na amostra, a gente pode padronizar a média menos a média sobre H0 dividido pelo desvio padrão sobre raiz de n, né? Então, o T observado, a estatística de teste observada será a média observada, 1.350, menos a média sobre H0, que é 1.229, dividido pelo desvio padrão, que a gente vai ter que calcular na amostra, dividido pela raiz de n, raiz de 10. Falta o desvio padrão, né, da amostra, o desvio padrão S. A fórmula do desvio padrão amostral é a raiz da variância, onde a variância é a soma dos quadrados, dos valores observados ao quadrado, menos soma dos valores ao quadrado, menos o tamanho da amostra que multiplica a média ao quadrado. Tudo dividido por n-1. E isso é igual a soma dos quadrados foi dado como sendo igual 22.335 650 menos 10 vezes o quadrado da média, 1.350 ao quadrado, dividido por n-1, tudo dividido por 9. Então isso é igual, vamos calcular aqui, 22.335.650 menos 10 vezes, aqui faltou um zero, 1.350 vezes 1.350 ao quadrado, dividido por 9, dá 456.738,89. Então, desvio padrão raiz de 456.738,89. O desvio, a raiz disso é igual, então a raiz desse valor 675,82.
ok? Então, a estatística de teste observada na amostra, né, o T observado, é igual, olhando aqui, é 1.350 menos 1.229, 1.350 menos 1.229 é 121 dividido por, vamos lá, é 121. Vamos repetir, 1.350 menos 1.229 dividido por S raiz de N. 67582 dividido por raiz de 10. Então essa é a estatística observada, né? Vamos fazer a conta direto. 121 dividido por 675.82, que por sua vez é dividido por raiz de 10. Ok, então isso é 0, ok, então isso é igual a 0,566. 0,566. Aqui, então, a gente poderia fazer um teste de hipótese trabalhando com o T crítico, né? O T crítico, a ideia é a seguinte, né? Quando a gente padroniza para a escala T de student, tá? A gente tem em média o 1350, né? Que é a hipótese nula. 1229, que é a média sobre H0, ele é padronizado para a escala 0, 1 também da T de student. Então, em média, vai para 0 aqui, tá? E o T crítico, como é um teste unilateral à direita, então até que ponto ainda é igual a 0? A partir de um ponto para mais, o valor padronizado da média padronizada é maior do que 0. Com probabilidade de rejeitar, de dizer que é maior do que 0, com probabilidade de rejeitar quando é verdadeiro, ou seja, quando é 0, cometeu o erro tipo 1, é de 0,05, ok? Então, o que acontece aqui aqui eu preciso de um T crítico. T crítico. E quanto vale esse T crítico? É um T crítico, ele é um quantio da T de student, um T, como é bilateral, é unilateral, a tabela que a gente trabalha, ela considera uma cauda, as probabilidades nas duas caudas, 5% para um lado, então vai ter por simetria, que a T de student é também assimétrica, assim como é a normal, então nós temos aqui 0,05 também, ok? Então, o que acontece? Se aqui tem 5%, aqui 5%, o total do alfa, né, é bicaudal na tabela que a gente trabalha, vai dar 10%. Então, um T crítico é um T de 0,10, tá? E o grau de liberdade é N-1, como a gente viu aqui que a estatística de teste tem N-1 grau de liberdade. Então, o T de 10%, 0,10, com grau de liberdade 9. E aí a gente vai procurar esse valor na tabela, tá certo? Então, aqui. Então, aqui na primeira linha a gente vê os percentuais nas caudas bilaterais, tá? A probabilidade nas caudas da cauda superior mais a probabilidade na cauda inferior. Então, aqui a gente tem 0,10, 10% nas caudas superior mais a inferior. E o grau de liberdade aqui a gente verifica, ó, 9. Né? Então a gente vai nessa linha do 9,
vem aqui até a coluna do 10%. Então o valor é 1,833, tá? Então 1,833. 1,833 é o T crítico. Então, para concluir, a gente compara a estatística observada na amostra com a estatística crítica, né, um ponto crítico. Então a gente percebe que o T observado, né, igual a 0,566, ele está à esquerda do T crítico de 1,83. Então, esse valor aqui, nós percebemos que aqui é o T observado, né? É o T observado. E aí a gente observa que o T observado ele está numa região que não é a crítica, né? Esse é o T observado. Não é a região crítica. Logo, a conclusão para o nosso teste é de que não devemos rejeitar a hipótese nula. Ou seja, não há evidências fortes para dizer que a receita média per capita é maior dos municípios, é maior do que a receita média do estado. Não é maior, e sim é igual. Ok? Tá? Então, a gente acabou de concluir usando o que? As regiões críticas, a região crítica na escala padronizada. Trabalhando com a T-Student com N- grau de liberdade, que nada mais é do que uma padronização, né? A média amostral menos a média sobre H0 dividido pelo desvio padrão da amostra, que a gente não conhece da população, dividido por raiz de N. Ok? E aí a gente conclui realmente que não devemos rejeitar a hipótese nula. Tá? Agora, na prática, a gente trabalha com valor P. E como é que a gente vai trabalhar com valor P? Tá? O que acontece? A gente está trabalhando com a T-Student, um teste unilateral à direita. Então, em média, a verdadeira média sobre H0 é 0. E aí a gente tem um T observado aqui, que foi quanto? A gente vai já resgatar o valor do T observado. A estatística de teste observada na amostra na escala padronizada foi igual a 0,566. Aí a gente pergunta, será que esse valor foi suficientemente grande, maior do que zero, para dizer que a verdadeira média é maior do que zero? Ou ela ocorreu somente um pouco maior do que zero, somente devido ao acaso, e a verdadeira média é zero, na escala padronizada? Ok? Bom, para isso a gente calcula a probabilidade de ocorrer valores mais extremos do que a estatística observada. Se ela é grande, né, o quanto ela é provável ocorrer valores mais extremos do que essa estatística observada. Seria desse ponto para mais. E qual a probabilidade? Se isso ocorrer com grande probabilidade, quer dizer que esse T observado está razoavelmente próximo de zero e a verdadeira média é zero. Tá? Mas se for um valor muito além de zero, por exemplo, se estivéssemos aqui, o valor P, a probabilidade dessa área aqui seria pequena. Então, a probabilidade de um valor extremo maior do que esse ponto observado seria ou um evento raro, ou seria mais razoável dizer que a verdadeira média não é zero, e sim é maior do que zero. Então, vamos avaliar o valor avaliar o valor P. Qual o valor de alfa chapéu? Considerando uma T-Student com 9 graus de liberdade, porque o grau de liberdade é N-1. N é 10, né? Então 10 menos 1, 9. Então, alfa chapéu é o valor P. E a probabilidade do valor mais extremo é de um ponto maior para mais, para além à direita, né, do 0,566. Então, é a probabilidade da T-Student com 9 graus de liberdade, né, ser maior do que o T observado. Então, isso é igual a probabilidade da T-Student com 9 graus de liberdade ser maior do que 0,566. Então, dado o ponto, me dê a probabilidade. Antes a gente tinha dado a probabilidade, o nível de significância, obtém a região crítica, né? Aqui era 5%,
e aí eu obtenho o T crítico. Dada a probabilidade, me deu o ponto. Agora não. Dado o ponto, me deu a probabilidade. Bom, a tabela, eu nem sei se eu vou conseguir pegar esse valor lá na tabela T de Student. Aqui o que acontece? É para o lado direito, né? Então, vamos ver. Deixa eu ver. Para o lado direito. Se a gente pega um ponto aqui, vamos lá na tabela ver. 0,556. Aí o que vai acontecer? 0,566. Teremos esse valor com 9 graus de liberdade. A questão é a seguinte, é que a gente não tem todos os valores, todos os quantis. Com 9 graus de liberdade, a gente tem esses pontos aqui, ó. 1.883, 2.262, 0.12, 0,129, 0,064, e aí teríamos que fazer extrapolações, que não teríamos uma boa aproximação fazendo extrapolação. Então a gente não teria como calcular esse valor P. Mas deixa eu ver aqui se por acaso a gente tem. Talvez tenha que calcular usando o R. Vejamos aqui. Não era isso. Cálculos manuais. Eu creio que eu tenho esse valor, porém T crítico 1,833, tá, 0,556. Vamos ver se está tudo ok. Ok, tá certo. Valor P. Tem que pegar no R mesmo, viu? Então vamos para o R, porque a tabela não tem todos os quantis. Se eu pegar aqui 9 graus de liberdade, no corpo da tabela são os quantis. Dada a probabilidade que está na primeira linha, né? Se é 5, aí a gente tem as probabilidades, mas também nem tem todas as probabilidades. Tem 99,5, 990 e assim por diante. Ó. Tem 10%, 5%, não tem todos os valores, então tem que pegar no R. Tá? Então o que nós desejamos mesmo é o valor da probabilidade T de estudos com 9 graus de liberdade ser maior do que 0,566. Então vamos lá no R. Então, o que acontece? O PT, P de probability, T de student, né, é para a gente pegar como funciona as probabilidades da distribuição T de student. Se quiser, faz um help, né? Então, o que a gente quer é a probabilidade da T de student do quantil 0,566, não é isso? 0,566, vírgula. Tem que colocar o grau de liberdade, que é 9, tá? N-1, vírgula. Eu tenho que colocar log